Bom, vamos lá, pessoal. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Introdução às Ciências Térmicas. Essa disciplina faz parte do terceiro semestre do curso de Soldagem da FATEC Pindamonhangaba. O nosso tema de aula de hoje é as escalas termométricas. Escalas termométricas. Por que nós vamos trabalhar as escalas termométricas hoje? Porque é fundamental você conhecer a escala de medida de temperatura ideal ou você conhecer de uma forma completa a escala de medida de temperatura que você está utilizando. Então nós vamos trabalhar a escala graus Celsius com símbolo graus Celsius. Então não é escala Celsius, é escala graus Celsius. A escala graus Fahrenheit ou Fahrenheit, aí você, a forma de pronúncia, né, é a forma de pronúncia alemã, né, e a Kelvin. E a escala Kelvin, eu não falei graus Kelvin, escala Kelvin. Então a escala Kelvin, ela é a nossa referência, né? A escala Kelvin vai ser a nossa referência. E a gente vai já adiantar por que a escala Kelvin vai ser a nossa referência, né? Porque nas escalas de temperatura, existem outras, hein? Existe a escala Homer, existe a escala Rankine, existe a escala Newton, graus Homer, graus Newton, graus Rankine, tá ok? Mas eu vou me concentrar nessas escalas aqui, tá ok? Por que eu vou me concentrar nessas escalas de temperatura? Porque a escala Celsius, ela é utilizada no Brasil. Brasil e a América Latina. Brasil e América Latina. Então, se você está falando em Uruguai, Paraguai, Argentina, México, né, as Guianas, a maioria dos países usa a escala graus Celsius. A gente vai falar da escala graus Fahrenheit. Por que a gente vai falar da escala graus Fahrenheit? A escala graus Fahrenheit, a gente vai falar nela porque Estados Unidos, Europa, parte da Europa, então você tem Alemanha, França, Inglaterra, que usam o Fahrenheit. Então nós vamos usar o graus Fahrenheit por causa da Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos da América. Ok? Então, porque esses três países, eles utilizam o graus Fahrenheit. Christian, mas então, mas eles utilizam, a gente não. Mas esses três países que eu coloquei aqui na lousa são os responsáveis por 90% de toda a tecnologia que é desenvolvida no mundo. Então, se você vai operar uma máquina, se você vai desenvolver um dispositivo em Inglaterra, se você vai desenvolver um dispositivo, se você vai fazer negócios com esses países e a escala de medida de temperatura deles é o graus Fahrenheit, é importante você conhecer. Né? Porque, às vezes, para você negociar, você tem que fazer o manual do seu equipamento, ou do seu processo, e você tem que colocar uma unidade de medida naquele país. Então, aí a importância de você conhecer o graus Fahrenheit, tá ok? E depois, conhecendo o grau Celsius e o grau Fahrenheit, mesmo que o Fahrenheit não faça parte da realidade da sua vida, né, pelo entendimento da noção, da dimensão, né, do que representa aquela escala de medida de temperatura, você converte para a Celsius. Você convertendo para a escala grau Celsius, você vai poder interpretar e entender o que aquele valor numérico representa, ou o que ele... se aquele valor numérico, né, ele diz respeito a um determinado valor coerente ou incoerente, tá ok? E a escala Kelvin? A escala Kelvin, meu amigo e minha amiga, a escala Kelvin, a gente vai precisar de falar nela, porque a escala Kelvin, ela é a unidade de temperatura associada ao sistema internacional.
o SI. Nem vou colocar, nem vou escrever Sistema Internacional. Eu vou escrever ele dessa forma aqui, ó. Sistema Internacional, tá ok? Então, no Sistema Internacional, nós temos 7 unidades de medida. Não esqueçam que a unidade de comprimento é a unidade metro, a unidade de massa é o quilograma, a unidade de tempo é os segundos. E a unidade de temperatura é o Kelvin, tá ok? Então, nós vamos discutir essas 3 unidades de medida, tá ok? Você tem uma grandeza física, então, a primeira coisa que a gente vai considerar ou vai caracterizar, né, uma grandeza física. O que a gente vai colocar aqui, ó, grandezas de temperatura, ou grandezas de medida de temperatura. Grandezas de medida de temperatura. Uma grandeza, ela precisa de um valor numérico. Uma determinada grandeza, ela precisa de um valor numérico, 36,5 graus Celsius. Ela precisa de um valor numérico e a unidade de medida. Então, eu estabeleço uma grandeza física. Nesse caso, a grandeza física é a unidade de temperatura. Eu vou colocar aqui uma série de valores para a gente discutir. Letra B, a temperatura de 32 graus Fahrenheit. 32 graus Fahrenheit. Letra C, eu vou colocar uma temperatura de 273,15 Kelvin. Letra D, eu vou colocar uma temperatura de 100 graus Celsius. Letra E, eu vou colocar uma temperatura de 212 graus Fahrenheit. Graus Fahrenheit. Graus Fahrenheit. Vou colocar mais alguns valores aqui. Graus Fahrenheit, eu vou colocar EF. Uma temperatura de 373,15 Kelvin. Eu coloquei Fahrenheit, coloquei Kelvin e coloquei Celsius, ok? Agora, recordar, né, uma diferença que eu já discuti com vocês na aula passada. Na aula passada, nós discutimos instrumentos de medida de temperatura. Nós já falamos do termômetro, já falamos do pirômetro, já falamos do termopar. Nós já falamos do lápis térmico, nós falamos da massa térmica. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho melhor da escala graus Celsius, Fahrenheit e Kelvin, mas já aplicando os instrumentos de medida que nós já falamos aqui anteriormente, tá bom? Então preste atenção para que a gente não fique perdido. Agora, eu quero fazer um comentário, né, sobre K maiúsculo e K minúsculo. Quem é K maiúsculo e quem é K minúsculo? A simbologia, hein? Porque você viu que eu não coloquei T1, T2, T3, T4. Temperatura é igual a um valor numérico e unidade de medida. Temperatura é igual a um valor numérico e unidade de medida. Então, agora, quando a gente fala em Kelvin, a gente vai ter que saber a diferença, né, da simbologia de K maiúsculo e K minúsculo. Eu já comentei com vocês, mas vale a pena a gente recordar que o K maiúsculo é o Kelvin. E eu vou analisar aqui na lousa os elementos que são maiúsculo. K maiúsculo, K maiúsculo, K maiúsculo e K maiúsculo. E aqui, esses 3 elementos são K minúsculo e K minúsculo. Você viu que o Christian fez tamanhos diferentes? E os 3 primeiros elementos são valores, são representados por uma letra minúscula e letra maiúscula. E já discuti com vocês a diferença de você escrever o K maiúsculo do K minúsculo. O K maiúsculo do K minúsculo estão relacionados a você deixar em cima da escrita, né,
a caneta. Você não tira da folha, você não tira do ponto de apoio, onde você está escrevendo aquela letra, né? E aí você tem o K minúsculo. Você viu que todos os casos aqui, ó, eu escrevi o K minúsculo, mas eu não tirei a caneta de cima da lousa. Nos outros 3 casos, eu tirei a caneta em cima da lousa. Então, caracteriza o K maiúsculo. Ok, pessoal? Então, por favor, prestem atenção na simbologia, que é muito importante. Agora eu quero comentar alguns resultados aqui, né? E, bom, FG, para ficar em elemento de comparação aqui, ó, 0 graus Celsius. 0 graus Celsius. 0 graus Celsius. Eu coloquei 3 elementos aqui na lousa que correspondem ao 0 graus Celsius. Eu tenho mais 2 elementos aqui na lousa que correspondem ao 0 graus Celsius. O 32 graus Fahrenheit corresponde a 0 graus Celsius. Então, na escala Fahrenheit, não começa 0 graus Fahrenheit igual a 0 graus Celsius. Não é isso que acontece. O 32 graus Fahrenheit corresponde aos 0 graus Celsius. E olha só que interessante. A temperatura de 273,15 Kelvin corresponde a 0 graus Celsius. Olha só que coisa interessante. Outro elemento que eu coloquei aqui, que eu vou assinar de preto. 100 graus Celsius. 100 graus Celsius. E só, né, recordando aqui com vocês, né, que 0 graus Celsius, 273,15 Kelvin, que corresponde a 0 graus Celsius, e corresponde a 32 graus Fahrenheit, é o ponto de fusão da água. Mas não só o ponto de fusão da água, mas o ponto de solidificação da água também. Então você pode analisar esses valores de temperatura numa escala crescente ou decrescente. Ou você está num processo de aquecimento ou um processo de resfriamento. Tá ok? Então, ponto de fusão, ponto de solidificação. Fusão no aquecimento e solidificação no resfriamento. Aí, continuamos. 100 graus Celsius. 100 graus Celsius equivale na escala Fahrenheit a 212 graus Fahrenheit. 100 graus Celsius corresponde a 212 graus Fahrenheit, que corresponde a 373,15 Kelvin. 100 graus Celsius, 212 e 373,15 corresponde ao ponto de ebulição da água. Não só o ponto de ebulição da água, mas o ponto de condensação da água. Ebulição, porque ocorreu o processo de aquecimento. Condensação, porque ocorreu o processo de resfriamento. Tá bom, pessoal? E o Christian deixou aqui em destaque um determinado valor, né, que é interessante a gente discutir, que é o 36,5 graus Celsius. E por que eu vou discutir o 36,5 graus Celsius? Porque a temperatura média da temperatura do corpo humano quando ele está no estado estacionário, no estado de equilíbrio. Não estou nem com febre, nem com calafrio. A temperatura média do corpo humano é de 36,5. Aí o aluno pega e vai medir a temperatura do corpo humano naquele momento. Aí ele vai ver que a temperatura está 36,8, 37 graus Celsius ou 36,3 graus Celsius. Aí o aluno vai falar assim, puxa vida, Christian, mas eu sempre medi a temperatura do meu corpo e eu não consigo chegar no 36,5. Eu tenho algum problema? Não, você não tem nenhum problema. Eu estou falando que é um valor de temperatura média. Pode ser que em algum momento do dia você atinja esse valor de temperatura. Mas, né, a temperatura oscila, né? O que faz, às vezes, a temperatura alterar no corpo humano? Alimentação, né, e a queima de calorias também. A respiração, processo respiratório de troca gasosa no interior do corpo humano é um processo que pode afetar e promover variação de temperatura interna do corpo humano, troca gasosa e também troca líquida. Então, na hora que você ingere um líquido ou ingere alimentos, como eu falei agora há pouco, né, e quando você perde líquidos, perde massa sólida, líquida e gasosa. Ou quando você também ingere massa sólida, líquida e gasosa. Então, isso daí também
são elementos, né, que podem interferir diretamente na mudança de temperatura do corpo humano, tá bom, pessoal? Então, esse é um comentário interessante que a gente precisava de fazer com vocês, né? Já desmistificando, né? Já discutindo alguns elementos relacionados aos valores de temperatura, né? Agora, já associados aos instrumentos de medida, tá ok? Então, o que o Christian vai fazer aqui? Ele já falou das grandezas de medida de temperatura, dei alguns exemplos, e agora eu vou cair de cabeça nas escalas termométricas. Eu vou falar da escala Celsius, eu vou falar da escala graus Celsius, eu vou falar da escala graus Fahrenheit e eu vou falar da escala Kelvin, ok? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui as escalas de medida, né? Então, as escalas termométricas. Então, vou colocar aqui, ó. Escalas termométricas. Escalas termométricas. E eu vou falar da escala, na letra A, eu quero falar da escala graus Celsius. Graus Celsius. O meu símbolo de grau está bem grandinho, né? Graus Celsius. A minha escala graus Celsius. Como é que foi definida a escala graus Celsius? Tem várias histórias na internet falando da construção da escala graus Celsius, mas eu vou colocar uma para vocês, tá bom? A construção da escala graus Celsius, o Celsius, né, ele não estava querendo definir uma escala de medida de temperatura. Não era esse o objetivo. O que o Celsius estava fazendo, e estava bombando nessa época, era o estudo da dilatação térmica. E muitos cientistas nesse momento estavam discutindo a dilatação térmica nos sólidos. Então você aquece um material, ele aumenta de tamanho. Você esfria um material sólido, ele diminui de tamanho. E o pessoal começou a configurar ou a caracterizar o que acontece na estrutura microscópica desses materiais sólidos. Aí veio as classificações, né, das estruturas dos materiais. Cúbica face centrada, ortorrômica, tetraédrica, né, e outras que vieram aí, né, justamente por analisar o comportamento de expansão e compressão, contração, expansão e contração no processo de aquecimento e resfriamento, dilatação térmica. E o Celsius começou a fazer o estudo dos líquidos. Então tinha alguns líquidos, né, que você colocava no processo de aquecimento, ao invés dele entrar em ebulição, ou depois de algum momento ele poderia entrar em ebulição, mas ele percebeu, por exemplo, o mercúrio metálico. O mercúrio metálico, ele é um tipo de líquido, né, que quando você é submetido ao aquecimento, ele promove, né, o aquecimento promove uma expansão térmica desse material. Uma dilatação térmica e uma expansão. Quando você esfria, uma compressão. Uma contração desse material. Então o Celsius ele começou a verificar a dilatação térmica dos líquidos. Então ele estudou a água, a acetona, a glicerina, ele estudou álcool, ele estudou vários líquidos, inclusive o mercúrio metálico, né? Aí ele percebeu o seguinte, que ele fez a experiência dele, a experiência do Celsius foi definida assim, ó. Ele tinha um tubo de vidro, e dentro desse tubo de vidro, ele colocou uma certa quantidade de mercúrio metálico. Ok? Mercúrio metálico. Bom, o que ele fez? Ele submeteu esse sistema todo a uma chama, a uma certa quantidade de calor, né? Então ele colocou aqui mercúrio metálico, PB é chumbo. Mercúrio metálico. Agora eu não lembro o símbolo do mercúrio, ó, caramba. Mas tudo bem. Vou escrever aqui, ó. Mercúrio metálico. E aí ele percebeu o seguinte, que antes de colocar a fonte de calor,
ele esperou todo o sistema entrar em equilíbrio, ficar quietinho. E o que ele fez? Ele marcou no tubo de ensaio aqui, ou no tubo de vidro, uma marquinha. Ele fez uma marquinha aqui. Aí ele colocou, submeteu esse sistema todo a uma fonte de calor. E quando ele submeteu esse sistema a uma fonte de calor, o que ele percebeu? Que a coluna de mercúrio aqui, ela começou a expandir. Ela começou a expandir e aumentar de tamanho. Então ele foi expandindo, foi expandindo, foi expandindo, foi expandindo, foi expandindo, até chegar num determinado valor fixo. Então ele fez essas duas marquinhas nesse tubo de vidro. E aí ele fez a experiência com mercúrio metálico, mas ele fez com água, ele fez com vários materiais. Ele fez com vários materiais. E aí ele percebeu que sempre tinham duas marquinhas, né? Quando você promovia o aquecimento do material. Ah, mas calma aí. Então espera aí. Ele fez essa experiência com mercúrio metálico, mas ele se concentrou mais na questão da água. Ele pegou novamente um tubo de vidro, com água, só que aí ele fez o seguinte: ele pegou a água nos 3 estados físicos. Ele pegou uma certa quantidade de gelo. Ele pôs uma certa quantidade de gelo dentro, né, dentro dessa estrutura aqui. E ele marcou, né, o gelo e tudo bem. Aí o que ele fez? O seguinte: ele pegou a fonte de calor de novo, e colocou aqui. Só que agora eu tenho H2O está no sólido, tá bom? Aí ele colocou gelo dentro desse tubo de vidro e foi aquecendo. Aí ele percebeu, né, que esse gelo começou a derreter, a derreter, a derreter. E ele viu o seguinte, que a partir do momento que ele ia derretendo esse sistema ele ficava num nível, né, quando eu tinha líquido, sólido e líquido, esse sistema ficava num determinado valor na coluna aqui. Tá ok? Ele ficava num determinado valor. Líquido, sólido e líquido. Sólido e líquido. Não estava tendo uma mudança de estado físico. Né? Esse líquido, essa coluna, né, de líquido ficou numa determinada altura. Quando o gelo do estado sólido ele se transformou em estado líquido, ele sofreu uma pequena expansão. Ele foi expandindo uma determinada expansão, sofreu uma determinada expansão, até um momento em que ele não sofre mais expansão e fica num ponto. Quando a água agora começa a mudar de estado físico, ele fez a marquinha nesse ponto, que a água começou a ferver, começou a evaporar, né, entrar em ebulição, e ele marcou ele fez essa outra marquinha no reservatório. Então o Celsius, ele usou a água para classificar a escala dele. E outra coisa, né? Ele pegou esse tubo, né, com mercúrio metálico e colocou dentro de um reservatório com água. Né? Você viu? Então ele pegou esse reservatório. Eu agora tenho um reservatório. Eu tenho um reservatório aqui. Legal? Com uma certa quantidade de gelo. H2O sólido. H2O sólido. Ele colocou de novo a fonte de calor. E ele pegou esse tubo de vidro com mercúrio metálico dentro e colocou aqui dentro do reservatório com mercúrio metálico.
que agora eu não vou desenhar de azul, né? Mas ele viu o seguinte, que antes da fonte de calor, eu tenho o gelo, que ainda não fundiu, o mercúrio metálico aqui dentro, e tenho também, bom, aí ele chegou e falou, bom, vou fazer o seguinte, esperou, né, o mercúrio metálico entrar em equilíbrio com o sistema e tal, aí ele colocou a fonte de calor aqui, beleza, calor. E aí ele percebeu o seguinte, que conforme esse gelo aqui, ele ia receber calor, o que acontecia com a coluna de mercúrio? A coluna de mercúrio começou a sofrer uma expansão. Sofrer uma expansão. Mas na hora que o gelo começou a mudar de estado físico para o estado sólido, a coluna de mercúrio para. A medida aqui, ó. A expansão, né? Não é a medida, né? Mas a expansão para. E aí o líquido, o sólido vai sendo convertido em líquido, o sólido em líquido, sólido em líquido. Eu tenho 50% de sólido e 50% de líquido. A coluna de mercúrio fica parada. Eu tenho 60% de líquido, 40% de sólido. Eu tenho 70% de líquido, 30% de sólido. 80% de líquido, 20% de sólido. 90% de líquido, 10% de sólido. E a coluna de mercúrio parada, estagnada naquele ponto. Aí quando ele percebe que todo o material sólido ele muda de estado físico e ele se converte em estado líquido, o que acontece com a coluna de mercúrio? Ela começa a expandir novamente. E ela vai expandindo, até chegar num determinado ponto. Que ponto? Que agora o líquido começa a ser convertido em gás. A água começa a ferver. E a água começando a ferver, a coluna de mercúrio aqui, ela também estabilizou e ela para. E isso vai acontecendo, né? Eu tenho agora 90% de material líquido e 10% de gás, vapor de água. Eu tenho 20 líquido, 80 porcentagem em líquido, 20 material gasoso, vapor. Eu tenho 70 líquido, 30 material gasoso, vapor. Eu tenho 50-50. E aí a coluna de mercúrio, ela permanece constante, ela fica travada naquele ponto, permanece constante. Até que ponto ela vai ficar? Ela vai ficar até o ponto em que toda a água que estava antes no estado sólido foi convertida no estado líquido e depois ela foi convertida para o estado gasoso e foi perdida para o ambiente. Então o Celso percebeu que ele poderia usar esse elemento, mercúrio metálico, dentro do tubo de vidro para poder conceituar comportamentos, né, medir comportamentos dos materiais que ele estava tentando desenvolver, ou ele queria fazer um comparativo, né, desses comportamentos aí. E aí ele falou, puxa vida, eu posso usar esse instrumento para medir o quanto que a energia térmica, o quanto que o calor pode promover efeitos no material. Nesse caso aqui, água, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. E aí ele falou, vou montar então uma escala para poder utilizar, né, para eu analisar todo esse efeito, né. E aí ele falou o seguinte, eu vou definir que nesse ponto primeiro, onde a coluna de mercúrio ficou parada, na mudança de estado físico, no ponto de fusão da água, ele escreveu 0 graus Celsius. E depois ocorreu expansão, naquele segundo marco, né, do tubo de vidro com mercúrio metálico dentro, ele falou, eu vou marcar um outro determinado valor aqui. E o valor que ele deu aqui foi de 100 graus Celsius. Por que ele falou 100? Por que ele falou 0 graus Celsius? E ainda mais, ele falou que de 0 a 100 dividido em 100 partes iguais. 100 partes iguais de grau em grau. Ele falou isso, pessoal, porque nessa época a escala metro estava bombando. A escala metro já estava bombando. E a escala metro, por uma curiosidade de ser de 0 a 100, dividido em 100 partes iguais, o Celsius pegou essa ideia e colocou na escala de temperatura. Então, uma escala que mede comprimento, você pode usar essa escala de 0 a 100 centímetros, que equivale a 1 metro. O Celsius
falou, não, eu vou usar essa mesma escala de 0 a 100 graus centígrado. Na época o Celsius não falou Celsius, né? Ele falou centígrado. Depois, com o advento do Sistema Internacional em 1961, eu acredito que eu não tenha errado a data, mas é 1961, que fez a primeira reunião do Sistema Internacional, e eles falaram o seguinte: tudo que for grandeza física que foi desenvolvido por um cientista conhecido, nós vamos dar o nome dessa grandeza ao cientista para homenageá-lo. Assim foi com o Celsius, assim foi com o Fahrenheit, assim foi com o Kelvin, assim foi com o Ampere, assim foi com o Newton, assim foi com o Faraday. Então tem várias escalas, né, várias unidades de medida que tem o nome do cientista, watts, joule, né, são elementos que foram definidos, né, foram estudados principalmente por esse cientista, não que outros não tenham estudado, mas principalmente por esse cientista, e aí eles recebem, né, uma homenagem em relação ao cientista, tá ok? Então a escala Celsius, meu amigo, ela é caracterizada dessa forma. Então você tem uma escala, aí eu represento a escala de uma forma bem simples, né? Uma escala Celsius e o ponto de fusão 0 graus Celsius, ponto de ebulição 100 graus Celsius, tanto na esquerda como na direita. E ela foi dividida em 100 partes iguais, tá ok? Essa é a escala Celsius, essa representação é uma haste, né? Como se fosse um termômetro, e assim vai, tá ok? Aqui então, na próxima, aqui ao lado, eu vou colocar então a escala Fahrenheit, graus Fahrenheit. O graus Fahrenheit, letra B, graus Fahrenheit. O Fahrenheit, ele fez a mesma experiência, ele já usou o tubo de vidro com mercúrio metálico, só que na hora que ele pega esse mercúrio metálico, ele coloca dentro de um reservatório esse tubo de vidro com mercúrio metálico. Só que o reservatório aqui tem materiais com vários estados físicos e materiais diferentes. Então o Fahrenheit, ele pega, ele coloca dentro do reservatório a água no estado sólido, líquido e gasoso, né? Então você tem um material sólido, gelo, mas ele mistura água junto e ele coloca sal, parece que ele coloca areia, ele coloca uma série de elementos. Não sei por que ele colocou essa série de elementos, tá ok? Mas ele fez a mesma experiência no aquecimento, e só que ele falou o seguinte, que no primeiro ponto, aonde ocorre o equilíbrio térmico, né, da coluna de mercúrio, ele chamou esse ponto de 32 graus Fahrenheit. E o ponto máximo, né, da escala, onde ele atingiu um determinado valor, onde atingiu também o equilíbrio térmico, ele chama aquele ponto de 212 graus Fahrenheit. Eu não sei por que ele usou esses valores. Eu procurei na internet, mas não consegui encontrar nenhuma explicação interessante sobre esse assunto. Então, ele usa, né, para compor a sua escala, ele tem um reservatório de novo. Está aqui o meu reservatório. E dentro desse reservatório, ele coloca uma série de materiais. Água no estado sólido, água no estado líquido. Então eu vou colocar aqui, ó. H2O sólido, H2O líquido. Ele colocou sal, ele coloca, parece que a areia, ele coloca uma série de materiais aqui dentro. O tubo de vidro, novamente, com agora o mercúrio metálico. Então, naquele ponto de equilíbrio térmico, primeiro ponto de equilíbrio térmico, ele fala que esse valor corresponde a 32 graus Fahrenheit. 32 graus Fahrenheit. 32 graus Fahrenheit. Isso, tá certo. Ah, não, a cor da caneta, isso. 32 graus Fahrenheit. A coluna de mercúrio também vai expandindo, sofrendo aquela expansão.
E quando chega no máximo aqui no ponto de fusão, de ebulição desse material, ele chama de 212 graus Fahrenheit. 212,32 graus Fahrenheit, ok? Então, eu caracterizei com vocês a escala Celsius, caracterizei a escala Fahrenheit e vou comentar a escala Kelvin. A escala Kelvin. A escala Kelvin ou escala absoluta. Escala absoluta, o tal do 0 Kelvin, né? O Kelvin é uma escala teórica. Escala teórica. E o Kelvin definiu a escala dele aqui, ó, no átomo. Ele utilizando a ideia de átomo. Onde eu tenho um núcleo atômico. No núcleo atômico eu tenho prótons com carga positiva, nêutrons, e tenho os elétrons girando em volta do núcleo atômico. E aqui eu tenho um Ezinho menos. Aqui o Christian vai representar o átomo de hidrogênio, Z igual a 1, que é o hidrogênio, tá bom? Número atômico igual a 1. Então, o que significa número atômico igual a 1? Nesse caso, o núcleo atômico só tem um próton, não tem nêutron, o elétron girando em volta desse núcleo. Então, no caso do hidrogênio, você tem no núcleo atômico apenas um próton e o elétron girando em volta desse núcleo aí, tá ok, pessoal? Se eu falasse no número atômico 26, que é o ferro, então, tem 26 prótons dentro do núcleo atômico. Prótons, tem nêutrons lá também, a quantidade eu não sei, mas tem 26 prótons e 26 elétrons girando em volta desse núcleo. Se eu falar do oxigênio, o número atômico igual a 8, eu tenho 8 prótons dentro do núcleo atômico e tenho 8 elétrons, desculpa, girando em torno desse núcleo, né? Nas camadas K, L, M, N, O, lembra da química? Tá ok? Então, esses elétrons girando em volta desse núcleo. O que o Kelvin diz? O Kelvin diz o seguinte, que pela teoria dele, ele fala o seguinte, que tem um ponto de mínimo nos valores de temperatura, né? Porque ele associa temperatura com energia. A gente já fez isso, energia mecânica, né? E aqui eu tenho um elétron girando em volta desse núcleo. Então tem uma energia de translação, que ela está transladando o núcleo atômico, e ele também fala em vibração de elétrons girando em volta, em torno do seu eixo, né, o elétron. E aí a gente vê que é o tal do spin, é verdade, o elétron ele gira em volta de um eixo imaginário do seu próprio eixo e faz um movimento de translação também em volta do núcleo atômico, tá ok? Então é o seguinte, o Kelvin falou o seguinte, se você fornece energia para o sistema, o elétron gira com mais velocidade em volta do núcleo atômico. Se você retira energia do sistema, o elétron gira com velocidade, se movimenta com velocidade menor a cada vez que você vai tirando energia do sistema. E ele concluiu o seguinte, que se você chegar um momento que você retira toda a energia daquele átomo, o que acontece com o seu sistema? Ué, Christian, se a energia térmica está relacionada à energia mecânica, continua associada à energia mecânica, energia de rotação, de translação e de vibração. Então, conforme você aumenta a energia térmica, essa energia térmica é convertida em energia mecânica. Você aumenta a energia mecânica de rotação, de vibração e translação desse elétron em volta do núcleo atômico. Mas na hora que você retira, o que acontece? Você está retirando energia mecânica de translação, de rotação e de vibração. As três. Eu não estou falando na ordem certa, mas são as três e eu não errei nenhuma delas. Mas tudo bem. O Kelvin falou o seguinte, vai chegar um ponto mínimo, um ponto crítico, em que o elétron para. Você vai retirando energia, até um ponto em que o elétron para, que seria o 0 Kelvin. E ele ainda falou mais, que na hora que chegasse nesse ponto, por exemplo, você tem um elétron e um próton, e eu tenho duas cargas elétricas, uma positiva e negativa, porque o próton é positivo e o elétron é negativo. Estaticamente, o que acontece?
ocorre a atração, a atração, né, entre cargas opostas. Foi Benjamin Franklin que falou isso, o ex-presidente americano, que deu esses primeiros, né, essas primeiras discussões em relação às cargas elétricas. Cargas de sinais iguais se repelem, cargas de sinais diferentes se atraem, cargas de sinais diferentes se atraem. Então você teria aniquilação da matéria. Por isso que o Kelvin falou que não tem valores negativos na escala Kelvin, porque tem um valor mínimo possível, que é o 0 Kelvin. Muito interessante essa questão da escala do Kelvin, tá ok, pessoal? Bom, falei das escalas termométricas, falei das principais aqui, falei das Celsius, da graus Celsius, graus Fahrenheit e escala absoluta Kelvin. Ainda falei para você que a temperatura, a temperatura definida por Kelvin foi só o valor do valor mínimo de temperatura. Valor mínimo de temperatura na escala dele. Ele não falou em ponto de fusão e ebulição da água, nada disso. Ele estava discutindo as propriedades propriedades atômicas do material, né? Então ele não estava preocupado em discutir a questão do ponto de fusão e ebulição da água, nem nada disso. Mas existe, né, uma correlação entre elas. Como eu tenho os pontos de fusão e ebulição, tanto na escala Celsius como na escala Fahrenheit, dá para a gente montar uma relação matemática que dá para analisar as três escalas simultaneamente. Eu não vou deduzir a formulinha que relaciona as três escalas simultaneamente. Existe uma equação matemática, eu vou colocar ela aqui na lousa, e essa equação matemática representa a mudança, né? Mudança de valores ou a conversão de valores de uma escala para outra. É isso que interessa para nós, tá ok, pessoal? Então, eu vou colocar a equação na lousa e vou discutir a equação. Eu prefiro fazer isso. Eu coloco a equação na lousa e discuto ela com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Já vou fazer isso já. A equação, né, que correlaciona, né, ao sistema de conversão de unidades na temperatura, de temperatura, né? E eu tenho a equação que vai representar esse fenômeno. E a equação diz o seguinte, que a temperatura graus Celsius dividido por 5 é igual a temperatura graus Fahrenheit menos 32 dividido por 9 é igual a temperatura Kelvin menos 273,15 dividido por 5. Dividido por 5. Essa é a equação matemática que nos interessa. Essa é a equação matemática de conversão de unidades da escala Celsius para a escala Fahrenheit, da escala Fahrenheit para a escala Kelvin e da escala Kelvin para a escala Celsius. E aí fala o seguinte para você, olha, 2 a 2 dá para você fazer a conversão de unidades. Se você quer converter Celsius em Fahrenheit, Fahrenheit em Celsius, você vai usar a primeira e a segunda parte da equação. Celsius, Fahrenheit, Fahrenheit, Celsius. Você usa essa primeira e a segunda parte da equação, faz a conversão de unidades entre essas duas escalas. Se eu quero Fahrenheit e Kelvin, Kelvin e Fahrenheit, eu uso a segunda e a terceira parte da equação, que define justamente a conversão de unidades da escala Fahrenheit, Kelvin, Kelvin, Fahrenheit. E se eu quiser trabalhar Celsius e Kelvin, eu esqueço a segunda parte da equação. Eu vou ficar com a primeira e com a terceira. Como as duas estão sendo divididas por 5, 5 simplifica com 5, então fica só a temperatura Celsius, que é igual a temperatura Kelvin, menos 273,15. Você entendeu, então, a análise que você deve fazer na hora que você for aplicar a equação matemática de conversão de unidades em relação às três escalas? É essa relação que você vai utilizar, tá bom, pessoal? Então é essa equaçãozinha matemática que você faz a conversão de unidades entre Celsius, Fahrenheit, Fahrenheit, Kelvin, Celsius, Kelvin, Kelvin, Fahrenheit, Fahrenheit, Celsius, tá ok? Então dá para você utilizar essas
essa mesma expressão, você faz a conversão nessas 3 escalas de medida aí, tá bom? Tá ok, pessoal? Então, muito cuidado na hora de fazer a conversão de unidades. O Christian vai postar uma lista de exercícios para vocês, e espero que ainda seja hoje, né? Essa listinha de exercícios para que vocês possam treinar esses valores numéricos aí, e a gente vai discutir esse sistema de conversão de unidades, tá ok? E existem alguns aplicativos que fazem isso? Sim, existe. E aí a gente também vai usar com vocês alguns aplicativos, tá bom? Você, por favor, baixe no seu celular se você conhece algum aplicativo que faz esse tipo de conversão, tá bom, pessoal? Então, eu acho que, por enquanto, eu vou ficar por aqui. Na próxima aula, o Christian vai começar a fazer exercícios e eu vou começar a desenvolver o mecanismo de conversão de unidades usando essa expressão matemática. Espero que você esteja me acompanhando, espero que você esteja entendendo, mas qualquer coisa, manda mensagem para mim no chat, coloca as suas dúvidas, coloca suas perguntas lá no chat para mim, por favor. Eu estou aqui à disposição para poder ajudá-los, tá bom? Pessoal, obrigado, né, por vocês estarem me acompanhando e vamos continuar numa batalha, né? Não perca o foco. Nós já discutimos na primeira aula, nós já falamos, né, dos instrumentos de medida, a gente falou um pouquinho do comportamento da energia térmica no material, a gente falou um pouquinho de transferência de calor, condução, convecção e radiação, mas não focamos ainda no estudo porque nós estamos vendo os conceitos fundamentais ainda, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula, viu, pessoal? Não esqueçam, se inscreve no canal do YouTube. O Christian vai colocar, eu ainda não coloquei, não postei porque eu comprei um computador e agora ele acabou chegando e tal. Então eu vou organizar, estou me organizando para que eu possa postar direitinho o material lá no YouTube para vocês. Física 4.0, tracinho, Prof. Christian Paterniani. Se inscreve no canal, dá um like, né, e deixa a notificação sinalizada lá para quando eu tiver alguma postagem, você receber as informações, tá bom, pessoal? Obrigado pela paciência, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula, tá bom? Valeu, pessoal, até mais.